Irmãos, o terceiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, que não foi um estudo sistematizado por João Calvino, como muitos pensavam, tá? E nós sabemos, eu não vou dar a introdução de novo, a motivação, né, dos irmãos reformados ali no Sínodo de Dort, para que pudesse combater a heresia. Então, as maravilhosas doutrinas da graça, as antigas doutrinas da graça, como nós conhecemos, a maneira soberana como Deus salva o seu povo. Irmãos, quando nós falamos sobre a maneira soberana que Deus nos salva, o modo monérgico como Deus nos salva, a sinergia é quando há duas forças operando, e a monergia é quando há apenas uma força, apenas um lado. Veja, para nossa salvação, não foi Deus e o homem, os dois se juntaram, né? Força dos dois lados, decisões dos dois lados, e aí juntos operaram na salvação do homem. Absolutamente não. Salvação monérgica, apenas Deus. Louvado seja o Senhor. O pastor batista Charles Spurgeon, ele vai dizer que se não fosse por Deus, de fato ele não seria salvo. Se fosse pela sua escolha, se fosse pela sua vontade, ele não seria salvo. Então louvado seja Deus, porque prestem atenção, irmãos, a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz, ela não é uma salvação potencial, ela é uma salvação real e eficaz. Tá bom? Potencial, o que eu quero dizer com potencial é que ela pode salvar, é que ela pode conseguir salvar, ela pode vir a conseguir salvar, mas que para isso há uma condição. Isso não é verdade. A salvação, então, a expiação dos nossos pecados, tá? Não é algo potencial, não é algo que talvez aconteça, mas é algo real. Vejam, queridos, outra coisa que eu acho incrível, eu quero ler os textos bíblicos para você, tá? Mas outra coisa que eu acho incrível, eu vou repetir daqui a pouco isso e trazer para a meditação da gente, é que apesar de ser suficiente, na questão desse terceiro ponto, da expiação limitada, veja, irmãos, apesar de ser suficiente para expiar os pecados de todo mundo, eficaz, veja, somente para redimir os eleitos. Porque alguém vai dizer, enfim, daqui a pouco eu volto para isso, tá? Deixa eu só ler os textos bíblicos, alguns textos bíblicos. Irmãos, a lista é vasta de textos bíblicos que vai falar, que vai comprovar essa doutrina, tá? De que de fato ela é bíblica. Vou pegar os textos bíblicos. Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Veja só, justificará o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é expiação, tá? Isso é expiação, é levar as iniquidades, levar todos os nossos pecados sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, veja, a expiação dos nossos pecados, o sacrifício de Cristo na cruz cancelou a nossa dívida. Nós nascemos em pecado, por isso que nós nascemos inimigos de Deus. Não há uma associação, não tem como Deus tolerar pecado, porque Ele é puro, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Então jamais Ele vai comungar com o pecado, até porque contrário é a sua natureza. Então vejam, Deus ele não tem como comungar com o pecado, não tem como então Ele ter a comunhão com o homem, enquanto o homem tiver pecado nele. Então é necessário que venha o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, e aí com o seu sacrifício na cruz Ele faça expiação. Então Ele acaba com a nossa inimizade, Ele acaba com a nossa distância, porque Ele expia, porque Ele leva sobre si o nosso pecado. E aí, então ali o cancelamento daquela dívida, o apagar dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então veja, porque limitado, alguém vai entender que limitado por conta do poder de Deus que está sendo limitado. Deus não tem um poder ilimitado para salvar. É assim que algumas pessoas podem entender. É a limitação do poder de Deus. Algumas pessoas pensam erroneamente: é por isso que algumas pessoas vão para o inferno, porque Deus não tem poder totalmente para salvar todo mundo. É assim que as pessoas fazem, na ignorância, a associação. Por que algumas pessoas não vão para o inferno, se só dependem dela, se as pessoas decidem, se elas têm poder? Como é que ainda há pessoas que vão para o inferno? Então as pessoas vão dizer, porque então essa doutrina está dizendo que o poder de Deus é limitado. E na verdade não é isso que essa doutrina da expiação limitada vai dizer, mas vai dizer justamente que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário expiou o pecado de muitos. Irmãos, do versículo 11 e o versículo 12, 3 vezes a palavra muito foi colocada. Não foi colocado aqui pelo profeta todos, mas foi colocado muitos. Veja, a expiação, ele levar o pecado de muitos, ele justificará a muitos. Levou o pecado de muitos, justificou a muitos e lhe dará a muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu desejo, o seu despojo. Irmãos, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Veja, ele não vai salvar a humanidade, mas ele vai salvar o seu povo, que inclusive nós lemos que ele comprou para si, tá, com o seu sangue. Então veja, porque ele salvará o seu povo, ao seu povo especificamente, e somente ao seu povo é quem ele vai salvar. Mateus, ainda capítulo 26, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Veja, para a expiação dos pecados, ele derramou o quê? O seu sangue em favor de muitos, mas não de todos. Marcos capítulo 14, versículo 24 também vai falar sobre a mesma coisa, tá? Mas veja, irmãos, João 3,16, quando vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo quem? É para todo quem? Para todo que nele crê. E aí, um texto que as pessoas não gostam de continuar lendo. Foi a minha esposa, não foi você não. Eu não acredito nessa sua bondade. Obrigado, vida.
Eu vou fazer piadinha não, porque já me chamaram de Cláudio Duarte no domingo passado. Não vou soltar mais piadinha nenhuma. Então, irmãos, João 3,16, as pessoas gostam de ler, mas não leem até o versículo 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo já estava julgado, o mundo já estava condenado. Por quê? Veja, quem nele crê não é julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é para todo aquele que nele crê. Porque existem os que não creem, e esses que não creem já estão julgados. Agora, queridos, João capítulo 10, versículo 11 ao 15. Eu queria que você abrisse esse texto especificamente. João 10, versículo 11 ao 15. Eu quero ler só esse último versículo, porque são muitos, eu não vou ficar aqui amanhã toda lendo todos os versículos, tá? João 10, versículo 11 ao 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo conhece quem são as suas ovelhas, tá? Ninguém arrebata, tá? Ninguém dispersa as ovelhas que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa expressão de ovelha, tá? É muito usada. Eu falei que não ia ler mais o versículo, mas era esse que eu gosto de ler para encerrar, tá? Mas veja, quando nós entendemos sobre ovelha, irmãos, a ovelha, ela dorme num lugar chamado aprisco. Tem todo o cuidado do pastor, mas a ovelha, ela dorme num lugar chamado aprisco. Muitas vezes uma muretazinha feita com pedras, tá? E o pastor muitas vezes não dorme, tendo que ficar vigilante quanto aos ataques das ovelhas. Quanto a conhecer pelos nomes, ele vai dizer em outro momento que o Pai que deu, e nesse versículo que eu vou ler, ele vai dizer por aqueles que o Pai me deu, mas relacionado às suas ovelhas. Irmãos, é tão incrível, tá, que na Palestina foi-se observado que se existe uma espécie de hotelzinho das ovelhas, né? Os pastores, para que possam dormir, né? Tudo vai se evoluir, né? Vai ficar mais prático. E aí, desde aqueles tempos já existiam uma espécie de hotelzinho que você parava ali, deixava suas ovelhas, podia dormir com mais tranquilidade, porque tinha alguém para vigiar, né? No outro dia de manhãzinha, quando iam se buscar as ovelhas, tudo misturado. Ovelha tem tudo a mesma cara, não é isso? Como é que vai saber então quem é quem? E aí as ovelhas tudo deitadinhas ainda. Amanhecendo o dia, aquele que era o pastor delas chamava as suas ovelhas. Ele chamava uma por uma, nome por nome. Elas levantavam a sua cabeça, olhavam para o pastor e iam saindo do aprisco. Elas reconheciam a voz. Mas não tinha como alguém chegar e roubar uma ovelha que não era sua. Se ele esquecesse, era um problema dele, né? Mas o nosso Deus, de fato, ele não esquece de nenhum de nós. Veja, se somos de fato suas ovelhas, tá? Nós ouvimos sua voz e ele não perde de fato uma sequer. Ele não esquece. Mas João 17, versículo 9, versículo 20. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João 17, versículo 9 e versículo 20. Irmãos, eu falo sempre sobre Jesus Cristo ser bem seletivo, né?
nas parábolas. Por que o Senhor fala por parábola? Vou dizer o motivo. Eu quero que vocês entendam e eu quero que eles não entendam. Eu quero que eles sejam condenados mesmo e vocês salvos. Jesus sendo bem seletivo. E aqui Jesus Cristo não ora pelo mundo. A gente, quando ouve a pregação, a gente ouviu agora do apóstolo João, veja, vocês não devem orar por aqueles. Segunda carta do apóstolo João. Por esses não digo que rogue. O que ele quer dizer, não há uma proibição expressa aqui para que você não ore. Se quiser você pode orar. Mas veja, não vai adiantar de nada você orar. Jesus Cristo está sendo agora então, não rogo pelo mundo, mas somente pelos aqueles que o Senhor me deu. Então, queridos, nós vemos claramente aqui, sendo limitado as pessoas pela qual Cristo fez expiação. Entendendo que, veja, uma gota sequer do sangue de Cristo Jesus caiu em vão na cruz do Calvário. Mas veja, qual é o óbvio que as pessoas entendem? O que é que as pessoas dizem? Não, foi para salvar todo mundo. O sangue de Jesus foi para salvar todo mundo, eu creio. Então veja, tratando-se desse jeito, você quer falar sobre as coisas que são bem claras, você não quer pensar, você não quer olhar as Escrituras. Vem cá, e se nem todo mundo é salvo? De quem é a culpa? Não, a culpa é da própria pessoa. Não, isso aí eu já sei. A culpa é de todo mundo, sempre foi. Tá? Mas veja, por não conseguir salvar todos, se o desejo da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício dele, era salvar todo mundo, por que é que nem todo mundo foi salvo? Veja, queridos, há então aí um grande problema, e eu falo um grande problema mesmo, porque você vai estar dizendo que um plano de Cristo foi frustrado, se o plano dele, se o desejo dele era salvar todo mundo com a expiação dos seus pecados, com a morte vicária. Então, nós seres humanos conseguimos impedir o plano salvífico, o plano redentivo. Veja, o plano eterno, antes da fundação do mundo. Veja, antes do início de tudo, Deus já havia planejado essa salvação. E o homem pecador, limitado, finito, criatura, consegue impedir Deus de agir poderosamente. O homem, veja porque é um grande problema, porque se dá ao homem um poder que ele não tem, e aí isso é chamado de arbítrio. Aí é chamado de arbítrio. Não, o homem não tem livre-arbítrio. Veja, o homem ele tem livre capacidade de agir e ele vai prestar conta até pelo que ele fala. Na teologia chamamos de livre agência. O homem ele é livre para agir, mas veja, para decidir sobre vida e morte, o homem não tem poder para isso. É isso que Spurgeon disse, tá? Louvado seja Deus, porque eu não tenho o poder de decidir, porque se eu pudesse, eu não escolheria para a vida. E é uma grande verdade. Se fosse dado a cada um de nós o poder de decidir entre vida e morte, nós escolheríamos a morte. E a grande verdade disso está na Bíblia. Adão e Eva. Adão e Eva, os nossos pais, os nossos representantes, eles mostraram o que é que nós faríamos no lugar deles com o livre-arbítrio. Eles nos representam no que se diz respeito a ter o livre-arbítrio em nossas mãos. Escolha vida ou morte. No dia que tu comeres, certamente morrerás. Foi o que eles fizeram. Exatamente aquilo que Deus havia dito que não fizesse sob pena de maldição, sob pena de morte. E eles foram lá, justamente fizeram aquilo que não podia. Eles nos representam, irmãos. Significa eu e você ali no Éden, tá? Nós faríamos a mesma coisa.
Não adianta na tolice imaginarmos, se fosse eu ia ser diferente, porque foi o miserável de Adão com sua esposa lá. Certamente não, irmãos. Vejam. Já disse. Pois não, reverendo. Exatamente, reverendo. Veja, quando há uma complicação em dizer que todo mundo é de doutrina reformada, justamente porque quando chega em alguns pontos eles negam a aliança. Eles vão negar a doutrina da aliança, eles vão negar a doutrina do pacto. Então veja, quando nós estudamos a doutrina do pacto, quando nós conhecemos que é a espinha dorsal, é o backbone da doutrina reformada, da Bíblia, né? Veja, quando nós estudamos isso, nós vamos entender como Deus soberanamente Ele administra, veja, as dispensações, como está a soberania de Deus em tudo ali. Veja, quando nós negamos isso, quando nós pensamos diferente, não é um ponto de vista. O que o reverendo Flávio quer dizer com outras palavras não é um pequeno ponto de vista que a gente tem diferente. Nós estamos negando uma doutrina maior, se eu puder dizer assim, não maior no sentido de que tem outras menores e que servem menos. Mas veja, inclusive isso arrebenta, né, com a teologia dos reformados, a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se a gente simplesmente se apegar a dizer que isso são detalhes pequenos, né, veja o prejuízo que é enorme, porque você nega isso. Inclusive, vale salientar que há pessoas que dizem que são reformados de 4 pontos. Eu sou reformado de 4 pontos. Por quê? Porque não creio nessa doutrina, nessa terceira, que é a expiação limitada. Irmãos, se apenas o crer nas doutrinas da graça não torna uma pessoa reformada, porque a doutrina da graça é apenas a ponta de um iceberg, né? A doutrina reformada está lá, a teologia da aliança todinha para você estudar, com todas as suas ramificações, entendendo que você não pode crer nos 5 pontos e dizer, vou arrancar um, porque eles estão todos interligados, todos, para mostrar a soberania da salvação de Deus. Eu lembro que uma vez, eu e Moisés viajou com um pastor batista. Cadê Moisés? Moisés, está lembrado que a gente foi para... Quase que a gente morria na estrada. Ali quase morria mesmo. Indo para Salvador, para a Vitória da Conquista. Feira de Santana. Bahia é um lugar horrível. Brincando. Eita, posso nem brincar porque a Rebeca também está ali. Mas vejam, eu e Moisés viajamos com um pastor batista no carro, dizendo que era reformado de 4 pontos. Rapaz, eu lembro que eu nunca gritei tanto, eu cansava de... E ele dizia, não, isso, aquilo, outro. Eu dizia, rapaz, não tem fundamento nenhum. E aí quando eu cansava, Moisés me substituía e aquele cara não cansava. Justamente nesse ponto da doutrina da expiação limitada. E eu dizia, então não diga que é reformado. Fala, mas fala alto, amado. Vai falar sobre a Bahia, não? Exatamente. Olhando para o Antigo Testamento, a maneira como Deus soberanamente sempre administrou o seu povo, nós vimos que era um povo exclusivo ali. Havia exclusividade já. Sobre essa questão do amor, meu irmão Wesley, assim, eu estou dizendo para vocês como se defender. E quando alguém disser, o Deus que eu creio é Deus de amor, não é o Deus que vocês creem, não. Veja, aí você diz, vem cá, que Deus de amor é esse que tolera a injustiça? Porque o meu Deus é o Deus de amor, Ele intolera, tá? Injustiça. Ele é intolerante, Ele odeia a mentira, Ele odeia o pecado, justamente porque Ele é amor. Esse conceito de dizer porque Deus é amor, e aí vai virar tudo uma bagunça, isso aí não é amor de Deus, não. Isso é um conceito de amor mundano.
tá? Mas porque Deus é amor, Ele odeia o pecado, Ele odeia a injustiça, tá bom? Irmãos, eu vou ler ainda algumas coisas aqui, mas talvez vocês estejam se perguntando, né? Já que o Wesley colocou aí sobre alguns textos, né? Que aparentemente as pessoas pegam para dizer, e esse texto que fala sobre isso, né? O Wesley lia textos, né? E as pessoas diziam sobre textos bíblicos que Deus vai salvar todos, e a maneira como lê João 3,16, né? Tem muitos outros versículos também que as pessoas pegam, né? E colocam para ser o seu ponto de apoio, a sua rocha, na verdade, né? Eles fincam os pés ali e dizem, não, Deus morreu, foi para todo mundo e tal, tal. E se você falar sobre todas essas lógicas, né, de dizer, olha, você vai estar dizendo que Deus deu poder a um homem que ele não tem, o homem pode frustrar um plano de Deus, Deus foi frustrado nos seus planos eternos. Isso não é um Deus todo-poderoso, não, que cai e não consegue e tal. Não, está aqui no texto. Vou pegar um texto, tá, e mostrar que é ignorância nossa, tá? Só como exemplo de que é ignorância nossa. Eu não lembro quem foi o teólogo que disse que toda aparente contradição da Bíblia deve ser atribuída ao quê? A minha ignorância. Aprendam isso e guardem isso. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia e você disser, rapaz, isso aqui não faz sentido, diga assim, rapaz, sou eu que não sei, eu vou estudar mais. Ignorância, de fato, não conhecer, não saber. Atribua as aparentes contradições, tá, à sua própria ignorância. Eu já vi pastor, tá, de outras denominações me dizerem que a Bíblia dá. Aqui em Maceió, uma vez conversando com um pastor de uma igreja enorme, ele falou, a Bíblia dá margem para os dois. A Bíblia se contradiz, então, a Bíblia diz os dois. Fala sobre expiação limitada e fala sobre expiação ilimitada. Então as pessoas creem no que quiser, assim, absurdo, viu, irmãos, crer desse jeito. Mas vejam, o texto, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Primeiro Timóteo, capítulo 2. Eu não disse o texto. Ah, tá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 ao 7. A bibliolatria, ela está ligada a um exemplo, a um grupo que fez até um site, tem um site na internet, detonando com a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é conhecida como uma das maiores publicações, né? Inclusive a tradução dela para o português, revista e atualizada, né? Mas, rapaz, tem um grupo aí, nos Estados Unidos, eu acho, e os brasileiros seguem, né? Todas essas coisas aí ruins. Dizendo que a Bíblia de Genebra e as outras demais Bíblias não são inspiradas. A única inspirada é a King James. A única que é Bíblia de verdade, que é a palavra de Deus, é a versão King James. O resto é tudo heresia e vai sofrer a punição de Deus. Inclusive ele faz uma notinha, a menor que tem se eu não me engano, a menor, faz tempo que eu vi. As menores acusações de erro é para a Bíblia de Genebra, mas assim tem. Então somente a King James, isso aí é bibliolatria. Tá bom? Irmãos, eu vou ler o texto, é um dos textos mais usados para que possam se segurar nessa rocha aí trêmula, bamba, que certamente eles caem. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de
todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, irmãos, e aí esse todos aí, que como a gente leu, muitos, aqui também fala todos 3 vezes, inclusive no momento que fala sobre a expiação, ele vai dizer em resgate por todos. O que é que se diz, irmãos? Que além de falar a 3ª vez por todos, do resgate da expiação, fala sobre o desejo de Deus, e fala sobre o desejo de Deus de quê? De que os homens sejam salvos, o qual deseja que todos os homens, do versículo 4, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, mais uma vez, se esse é o desejo de Deus, por que é que Deus não consegue, irmãos? Eu quero que vocês pensem sempre nisso. Se esse é o desejo do Deus soberano que nós cremos, do Deus todo-poderoso, por que é que Ele não consegue salvar todos os homens? Decreto eterno de Deus, tudo bem. Mas como se explicar aqui nesse texto, se está sendo tão claro? As pessoas se convencem aí, irmãos, que a expiação aqui ela é ilimitada através desse texto. Não, está claro e tal. Quem é que interpreta a própria Bíblia? É a Igreja Castelo Forte? É o pastor da sua igreja? É o pastor Ronaldo? Veja, a própria Bíblia, ela se interpreta, tá? Atribua a sua ignorância. E aí, quando nós atribuímos a nossa ignorância, só em ler o texto com atenção, a gente já vê a verdade saltando dentro dos nossos olhos. Quando a gente não lê como um robozinho programado, quando a gente não lê manipulado já, com a mente feita, né? Pelo conveniente, pelo óbvio, sem querer ouvir qual é a vontade de Deus. Mas quando a gente se submete e lê a palavra de Deus com atenção, o próprio texto, pegamos a própria Bíblia, né, outros textos, né, para que possam corroborar, mas vejam, nesse texto mesmo nós podemos entender a verdade aqui. Vamos ler mais uma vez. Antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Vejam, eu quero que seja uma prática de vocês, que vocês orem por todos os homens. Quem são esses todos os homens que ele está falando, irmãos? O versículo 2 vai dizer. O versículo 2 vai dizer para quem deve ser direcionada a prática de orações. Quem? Aquilo que a gente faz todo domingo à noite aqui, em favor dos reis e de todos os homens que se hajam investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Nós orávamos aqui por Dilma Rousseff, nós orávamos aqui por Lula. O Lula também exagero, né? Mas veja, oramos por Dilma, né? E sempre era uma oração pedindo misericórdia, né? E tal. Mas assim, a gente orava por Dilma, a gente ora pelo governador de Alagoas também, que está o equivalente. Veja, nós oramos por todos os reis, por todos os imbuídos de autoridade, sendo eles crentes ou não. Então, mais uma vez, prestem atenção, eu exorto vocês, antes de qualquer coisa, que vocês, o quê? Orem por todos os homens. Abrimos os nossos olhos. Quem são os todos os homens? Os reis
e aqueles que estão investidos de autoridades. Os reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Ele não está dizendo, orem somente para aquele que é crente investido de autoridade. Ore somente pelos que estiverem no poder pela bancada evangélica, que não são evangélicos, tá? Mas só dando um exemplo. Ore somente por eles. Não. Todos os que estão investidos de autoridades. Então, irmãos, aqui já está claro. De quem é que ele está falando? O todos. Quem? Podem falar. Escola dominical. Quem? Quem são esses todos aqui que a gente deve orar? Os reis e os investidos de autoridade. Esses são os todos do qual a gente deve orar. Irmãos, deixa eu continuar então o versículo. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, olha quem são todos os homens que ele está falando. E aí eu vou explicar. Naquela época, estava acontecendo somente dos cristãos orarem por conta da perseguição que havia religiosa, da opressão que havia deles quanto à questão dos reis, das autoridades. Os crentes, os cristãos sempre eram os menos favorecidos, sempre. Alguém queria comprar alguma coisa no mercado, vendia-se mais caro aos crentes. Ou então, você é crente, não pode comprar. Não pode comprar. Quando Paulo vai pegar da Macedônia o dinheiro dos irmãos ali para levar para Jerusalém, Jerusalém estava super populosa ali. Os crentes se aglomeraram ali em Jerusalém. E aí, a perseguição forte ali então, né? E aí já não compravam mais alimentos, roupas, e sempre eram, em qualquer questão judicial, só por ser crente, já era desfavorecido, já perdia qualquer causa. O apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios, rapaz, vocês são demais, viu? Os irmãos da Macedônia não dá o dinheiro só não, eles se dispõem, né? Se lançam, se jogam, a gente dá a nossa própria vida em favor de vocês. Por que Paulo estava nesse desespero para levar mantimento para os irmãos de Jerusalém, para os crentes ali? Porque a necessidade ali estava grande, os irmãos estavam passando fome mesmo. Mas vejam, orava-se então apenas pelo povo oprimido. Sempre havia súplicas, sempre havia intercessões pelo povo que estava oprimido. Então, nunca se lembravam dos cheios de autoridade. Nunca. Os cristãos não estavam orando pelos governantes, porque são eles que nos oprimem, tal. E aí, vejam, orem por eles, para que vocês possam viver vida mansa e tranquila, parem de ser oprimidos, que a mão do Senhor detém essa maldade deles, para que vocês vivam então vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, porque o desejo de Deus é que todos os homens, e agora a gente já vai entender, toda sorte de homens, não somente o povo pobre e oprimido, porque não, irmãos, não estava só os crentes aqui não, tá? Mas vamos orar pelos pobres e pelos necessitados e tal. Então, irmãos, o que é que ele quer dizer aqui nesse texto? Orar por todas as classes de homens, porque o desejo de Deus é que todas as classes de homens, sejam os oprimidos, sejam os pobres, sejam os reis, sejam os indivíduos de autoridade, que todos sejam salvos, porque a expiação da culpa, porque Jesus Cristo se deu em resgate por esses todos, por todas as classes de homens, porque havia o entendimento de que aqueles que estavam lá em cima do poder não eram salvos. Esse era o entendimento dos crentes. Nem ore por eles, porque eles não serão salvos por Deus. Era como se os crentes já tinham condenados aqueles que estavam sob a autoridade. E aí orem por eles, porque eles podem sim chegar ao conhecimento da verdade, se essa for a vontade de Deus, né, para que os seus pecados sejam expiados por Cristo Jesus. Entenderam aí, irmãos? Será que eu fui bem na minha explicação?
desse texto, do que significa. Olha, irmãos, o que o Márcio está colocando aqui é muito verdade. Vale, inclusive, sim. Rose me aperreou muito. Era. Aí eu... Aí veio um grupo, né, junto com vocês, né? Aí toda vez eu dizia, irmãos, não deixem ser convencidos pela denominação, nem por minhas palavras. Aí Rose dizia, é isso mesmo. E eu dizia, aí eu olhava para os outros assim, eu dizia, vou perder esse grupo todinho por causa dessa mulher aí. Sim, Rose dizia, certo. Eu quero entender. Ela dizia, eu quero entender. E lá vai eu se espremendo todinho para poder tentar explicar. E aí, como o seu esposo disse aqui, ela resistiu e muito, né? E aí eu confesso que eu olhava para as pessoas assim ao redor, eu dizia, rapaz, se tiver alguém sendo persuadido, Rose está jogando água em cima deles, né? Quase que eu conversava com o João Luiz para mandar ela de volta. Oi? Todo mundo permaneceu, né? Vejam, tem um caso parecido, o Wesley. Vejam, irmãos, entendam isso. Quanto à questão da doutrina. Porque, vejam, quando a gente conhece as doutrinas da graça, vocês talvez se identificam muito com isso. Você descobre e quer dizer para o mundo isso, quer gritar para o mundo isso, e você vai ganhar inimigos agora. Você vai ver todo mundo contra você. O nosso irmão Washington, o nosso missionário, na igreja que ele fazia parte, o pastor dele fez assim, tá certo, você quer ir embora, agora posso lhe pedir uma coisa, me prometa que não vai falar nada disso para ninguém, não fale nada disso para ninguém não. Veja, o cara tentou persuadir ele não sair da igreja, né? Ele era líder lá de um monte de jovens e tal. Quando o cara viu que não ia conseguir fazer ele permanecer, ele disse, eu posso só lhe pedir uma coisa, me prometa uma coisa, não diga isso a ninguém, isso aí que você me disse. Depois que o Washington pregou para ele, e ele ficou lá ouvindo, depois de um tempão de ouvir, acho que ele ficou assim, caramba, isso é verdade, mas, né? Não diga isso para ninguém, viu? Não diga para ninguém. O Washington foi e ouviu, não disse para ninguém. Vejam, não jure isso para ninguém não prometa isso a eles não. Vejam, irmãos, acontece de você fazer isso, e o que o Márcio falou é uma grande verdade, ninguém vai querer ouvir não. Quer dizer, me perdoem, não ouçam isso como desestímulo. Não vou falar não porque ninguém vai entender. Isso muitas vezes enche a gente de soberba. Eu sou o único, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou reformado, porque eu descobri a verdade, está todo mundo engano. Que isso leve você à humildade e ao desejo de orar, né, por ele e tentar ensiná-lo, nunca desistir. Mas vamos lá, o exemplo do Wesley. O Wesley chegou na nossa igreja com a sua esposa Valéria, a Cecília e mais um outro casal. Aí ele chegou lá no gabinete e aí disse, pastor, eu gostaria de ser membro dessa igreja, estamos voltando da Espanha agora, não, aí disse, eu sou pai doutor, não sei o que e tal, aquelas coisas.
Deu uma carteirada em mim. Disse não. Mas veja, a gente procurou aqui em Maceió, a gente ia voltar para a igreja que a gente fazia parte. Ele disse, pastor, não é nada, não é rebeldia, não é briga não tem condições mais, pela convicção doutrinária de eu fazer parte dessa igreja. Aí eu queria saber se a gente pode ser membro aqui. O senhor nos recebe como membro? Eu estava pronto a dizer sim, né? Aí ele disse, agora eu não batizo minha filha de jeito nenhum. Aí eu, espera aí, um dízimo de um cara desse, né? O dízimo do Hélio hoje é aqui, meu salário hoje é o dízimo do Hélio. Diga assim, amém, pastor, queria eu, né? Aí eu disse, irmãos, feito um bobão, né? Não, eu não recebo. Se ele piscasse em outra igreja aí, adventista, outra presbiteriana, né? Eu disse, não recebo. Não recebo. Aí o Wesley disse, é sério mesmo, né? Que não recebe, é? Eu não tinha nem intimidade com o Wesley. Acho que foi a segunda vez que ele estava aqui na igreja. Nenhuma intimidade com o Wesley. É sério mesmo, pastor, que você não serve? É sério? Valéria fechou logo a cara. A Valéria já é séria, né? A baiana fechou a cara para mim. E um menino lá, o outro satisfeito, eu vi feliz que só. O Erwin, bem feliz. Tá certo. Aí o Wesley vai embora e quando volta, vamos conversar de novo. E a gente conversando no gabinete. E o Wesley, o amigo dele, o Erwin, agindo. Rapaz, pense, viu, um advogado contra ali. O bicho eu quase, ei, sai daqui, alguém leve, por favor, esse rapaz daqui. O Wesley querendo ouvir e o Erwin tá indo contra e tal. Eu disse, meu irmão, faça uma coisa, já que a gente não vai poder ficar aqui a madrugada toda, veja só, eu quero que você estude, tá. Aí volta o Wesley, pastor, nós estamos convencidos, eu estou convencido de que minha filha deve ser batizada. Rapaz, o Erwin estava na hora, você vai batizar sua filha? Eu pensei naquela hora, ele nem disse durante a semana, cara amigo de trabalho dele, meu irmão. Não disse, e o cara fez assim, mas ele não se controlou, o Erwin, né? Naquele momento, você vai batizar sua filha. E eu dizia, poxa, que raiva desse cara, meu irmão. Mas deu raiva mesmo, bicho, ele lutando contra. Ele, vou, e o Erwin não olhava nem para ele assim, vou, como que dizia, meu irmão, que bronca agora, né? Vou batizar minha filha. E aí, Erwin ficou, ele e a esposa dele. Rapaz, tem que ter hora que eu me abusei. Eu digo, meu irmão, vou dizer, tu já tá assim, filosofando além da conta, pô, uma coisa tão lógica, eu vejo que tu conhece, agora tu tá filosofando, tu tá rodeando para não aceitar, cara. Não sei o que. Resultado, Erwin batizou o seu filho lá na Espanha agora. Com muita alegria, Erwin veio me comunicar. Pastor, olha aqui, pastor, eu vou batizar o meu filho. É filho? Filha. Eu vou batizar a minha filha. Com muita alegria, com muita convicção. E aí falou lá, e eu sou meu irmão. Você não sabe como você enche meu coração com isso. Então vejam, irmãos. Não é soberba não é trazendo isso. Isso não traz nada para o Wesley não, tá? Nem para o Wesley. Vamos falar do Erwin, né? Recebeu também prêmio lá na universidade. Foi aplaudido, né? Receberam instrução, cara. Como dão um título e não consegue compreender uma coisa tão lógica dessa. Estudam tanto. Uma coisa lógica dessa, privar o filho, privar as filhas, né? Mas eu digo, vale de nada essa sabedoria, bicho. Eu não me impressiono. Eu não admiro, ainda que sirva, né? Para a sociedade. Pois não, desculpa, pode falar. Qual é o seu título primeiro? Fala. Meu irmão fala alto, só para o. Existem outros textos também que eles usam um argumento para ressaltar a vontade humana, né, no poder de Deus.
Boa. O texto de Lucas que fala sobre, Deus está falando sobre Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu fiz, não veio uma galinha, né? E aí, mas vós não quiseste. E aí, um bom argumento para derrubar isso, que eu citar agora, o reverendo Leandro Lima, que ele vai explicar as maneiras que existem diferenças entre a vontade absoluta de Deus e a vontade relativa de Deus. A vontade absoluta é com respeito aos seus decretos, e a vontade relativa é aquela vontade que ele tem, mas sabendo que o homem não é capaz de cumprir, como a própria lei de Deus. Deus deseja que todos os homens obedeçam a sua lei, mas ele sabe que eles não são capazes de cumprir. Argumento por essa questão. E o desejo de Deus que está nesse versículo não necessariamente é o desejo absoluto e definitivo que Deus decretou por todos eles. Tendo recebido os nomes dos eleitos pelo Pai da eternidade passada, Jesus Cristo veio a este mundo para adquirir a salvação deles. Na cruz, prestem atenção, Jesus não tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável. Jesus Cristo, quando veio ao mundo para adquirir a nossa salvação, ele na cruz do Calvário, com seu sacrifício, não tornou essa salvação ao mundo inteiro algo potencialmente salvável. Antes, ele de fato salvou. Jesus assegurou realmente a vida eterna para as suas ovelhas, morrendo por todos os que lhe tinham sido confiados pelo Pai, propiciando a ira de Deus. Veja, todos aqueles pelos quais Jesus morreu foram verdadeiramente salvos por meio de sua morte. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, irá morrer eternamente. Irmãos, olha o que Calvino disse. A eficácia salvífica da expiação não está limitada à morte de Cristo. Ela se estendeu por todo o curso de sua obediência. É aquilo que eu falo sobre eu creio em Deus para a salvação. Eu creio em Cristo Jesus. Você crê, meu irmão, em Cristo Jesus para a salvação de sua vida? Isso implica em quê? Que ele veio pela água e pelo sangue, não somente pela água, mas pelo sangue, ou seja, toda a sua obra. Você crê no ser de Cristo, na sua pessoa e na sua obra? Então veja, a eficácia salvífica da expiação não está limitada à morte de Cristo, ela se estendeu por todo o curso de sua obediência. Assim, o nascimento, a vida, os ensinos e os milagres de Cristo, junto com o seu sofrimento e morte, pertencem à sua obra de expiação. Enfim, desde que se revestiu da pessoa de servo, começou a pagar o preço de nossa libertação, a fim de redimir-nos. De fato, veja, irmãos, está na Instituta, tá? Capítulo 16. De fato, não há disjunção alguma entre a morte de Cristo na cruz e o seu contínuo ministério de intercessão à direita do Pai. O fruto da morte de Cristo é sempre novo e duradouro para os cristãos, pois mediante sua intercessão ele propicia a Deus para nós e santifica nossas orações pelo aroma de seu sacrifício, socorrendo-nos pelo beneplácito de sua advocacia, pela nossa defesa. Tem algo mais precioso aqui, irmãos. Veja o que Michael Horton falou sobre a expiação limitada. Quando ele vai falar sobre o texto de João, capítulo 10, versículo 15. Eu dou a minha vida pelas suas ovelhas, sendo Cristo o mediador do seu povo, tá? Ele vai dizer assim: nos eternos conselhos da Trindade, ou seja, o pacto da redenção, o Pai elegeu um certo número dentre toda a raça humana e deu a seu Filho como seu guardião e mediador, com o Espírito, empenhando-se para trazê-lo a Cristo, a fim de receber todos os benefícios da sua mediação. E aí, irmãos, veja, como eu tinha dito no passado, Armínios, os seus seguidores, a hora, tá, já vou encerrar.
Armínios e todos os seus seguidores, tá, trouxeram um prejuízo enorme, justamente por aquilo que Márcio falou. Não adianta você falar para as pessoas, os crentes, porque eles estão encruados disso, estão convictos disso, tá? Mas veja, irmãos, nós não podemos nos conformar, silenciar, tá? E desprezar os irmãos que creem de maneira diferente. J.I. Packer, ele vai dizer assim: a morte de Cristo criou a oportunidade para o exercício da fé salvadora, mas isso foi tudo quanto ela conseguiu. Veja, irmãos, para algumas pessoas que creem no arminianismo, J.I. Packer vai dizer: a morte de Cristo criou apenas uma oportunidade para o exercício da fé salvadora, mas isso foi tudo que ela conseguiu. Veja, pensar dessa maneira, irmãos, que Deus não é soberano, que Deus não é poderoso, que Deus está à mercê da vontade humana, é somente dizer que a morte de Cristo só criou uma oportunidade. Irmãos, que fraqueza, que pobreza, que limitação. Aí sim eu vou dizer, limitar o poder de Deus em dizer que a sua morte criou apenas uma oportunidade e nada mais do que isso. Ele vai dizer, tudo isso foi o que eles conseguiram. Falei de armínios, então vou falar dos canos de Dort, tá? Criados nos signos de Dort. Artigo 8. Vejam só, irmãos, sobre a eficácia dessa expiação. Prestem bem atenção e eu vou encerrar. Pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles que, e somente aqueles que, todos, tá? Que Deus redimisse efetivamente todos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. É bom que vocês entendam isso para que quando leiam o texto, tá? Todos aqueles, e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos, e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que Ele mesmo lhes conquistou com sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os seus pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado original como dos pecados atuais, que foram cometidos antes e depois de receberem a fé, e que Cristo os guardasse fielmente até o fim, e finalmente os fizesse comparecer perante o Pai em sua glória. Amém. Nos apresentar o Pai sem ruga, sem mácula, sem mancha, como Efésios diz que Cristo vai apresentar a sua noiva. Irmãos, tem outras coisas para a gente ver, mas infelizmente o tempo não nos permite. Eu só quero que vocês entendam que essa doutrina, mais uma vez, deve nos levar à humildade, deve nos levar ao desejo de pregar às pessoas, de abrir os olhos daqueles que inclusive já são crentes, mas quem dera, né? Alguém que não conhece o Evangelho, alguém que não é crente, simplesmente já conheceu certo, já aprendeu certo. Tem uma frase que eu disse há um tempo atrás, me lembrei dela agora. Estamos no tempo de pregar o Evangelho e tão somente corrigi-lo. Veja, nunca se passou o tempo em que nós podemos parar, devemos esquecer de pregar o Evangelho. Mas veja, juntamente com pregar o Evangelho, corrigir. Porque essa doutrina, veja, não crê na doutrina da graça, desses 5 pontos, ou em algum deles, vai nos fazer chamar Deus de mentiroso, vai nos colocar Deus numa situação de não soberano, de não todo-poderoso, à mercê dos homens, e aí nós vamos estar caindo no pecado
absurdo. E isso, inclusive, nos leva a viver uma vida de uma comodidade espiritual terrível. Tá bom, irmãos? Eu posso me salvar, eu não posso mais, e como essa questão da expiação limitada, né? Então, irmãos, fujamos disso e aprendamos do Senhor, e à medida que a gente for aprendendo e conhecendo a maneira maravilhosa como Ele nos salvou, a gente possa dar glória cada vez mais ao Seu nome. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo resgate de muitos, Deus, não todos, porque, Deus, nenhum de nós merecíamos, nem mesmo aqueles que o Senhor salvou, nem aqueles, Deus, os poucos pelo qual o Senhor fez expiação, nem a tua igreja, Deus, os únicos pelo qual o Senhor fez expiação, o seu povo, os únicos, os exclusivos que o Senhor fez expiação. Ninguém merecia, Pai, mas louvado seja o Senhor pela tua graça maravilhosa, Pai. O Senhor enviou. Esse foi o modo pelo qual os nossos pecados foram expiados, porque foram postos em Cristo Jesus, e Ele se fez maldito, Ele se fez pecado por nós, Deus, e assim nós não temos mais culpa, Pai. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Em nome dEle, Pai, nós oramos e damos graças ao Senhor pela expiação limitada. Amém, Pai. Amém.